Shalom, queridos. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por mais um capítulo que nós estamos aqui, o capítulo 20 de Josué. O capítulo 20 de Josué fala as cidades de refúgio. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que mataram uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Era assim nesse período. Aqui nós estamos vendo que é uma lei que está sendo efetuada nos nossos tempos, nos nossos dias. Quando a pessoa não é pega no flagrante, não é isso? Tem alguns direitos que eu não sei dizer, mas não é igual como aquele que é encontrado no local cometendo aquele ato. Então, essa lei foi imitada, quer dizer, pelo menos tem uma aparênciazinha do que está aqui com os nossos dias. Isso aqui é porque a justiça de Deus é sempre também muito importante, muito, muito. Ele é amor, mas também é justiça. Então, de repente, alguém sem querer matou alguém, digamos, não estava prevenido, não estava programado, não estava com ódio da pessoa, não tinha nenhum problema, mas de repente acontece. Aí Deus tinha uma diferença do tratamento dessa pessoa. Tinha essas cidades de refúgio, onde aquela pessoa que cometeu aquele crime não premeditado se esconder, para que o dono o irmão, o pai, o parente da pessoa não quisesse fazer a vingança com suas próprias mãos. De qualquer maneira, a pessoa estava sendo castigada porque não tinha direito de ficar exposta assim. Não tinha aquela liberdade, mas pelo menos tinha um lugar confortável para ficar, menos não era igual como uma pessoa ser morto, porque o caso era se matasse, o outro vinha e matava. Mas aí tem uma chance de se esconder por conta de não ter sido um assassinato premeditado, não programou a morte daquela pessoa e acontecer. A pessoa fazer isso. Então Deus é sempre organizado com tudo, né? Aqui é o tempo que é nas leis, mas eram leis perfeitas. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma. Ele é justo e as leis dos homens são falhas. E nós louvamos ao Senhor porque em todo tempo Ele é bom. A sua benignidade dura para sempre. Antes de Cristo e depois de Cristo e para sempre, nosso Deus é bom. No capítulo 21, fala da cidade dos levitas. Aqui vocês vão ler, fazer aquele jogral bonito, né? Pode começar o primeiro discípulo fazendo. Então, os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló e a terra de Canaã, e da terra de Canaã, e lhes disseram. Aí o outro aluno, o outro discípulo disse: e os filhos de Israel deram aos levitas na herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. E assim fica muito gostoso, muito amor por aquilo que Deus deu com tanto amor. Muito amor que nunca chega ao tanto do amor de Deus, porque Deus é incondicional. Então, leia com amor, faça jogral da palavra de Deus, repitam juntos, se alegrem juntos com a palavra. É um assunto que a gente olha assim, diz, não tem muita necessidade de ler não, porque somente a cidade, deu o nome da cidade dos levitas. Tudo tem porque Deus não é desocupado. Se ele pegou os filhos dele, inspirou com seu Santo Espírito para escreverem, no caso aqui, pegou Moisés para escrever, é porque, meu Deus do céu, como é que Deus vai botar uma coisa que pra gente não olhar, não admirar, não ler, não amar? É a palavra, nós temos que ser amantes da palavra. Quem ama, ama no total. Você não ama a sua esposa, quem é casado, somente o nariz dela. Você ama no total. O nariz que é lindo, e se a boca for feia, você vai amar a si mesmo. Se as outras partes do corpo forem feias, porque você ama total.
Não existe isso. Ter amor por uma pessoa e ser pela metade. Aí imagine você amar a Deus pela metade. Eu amo a Deus, mas aquelas palavras que ele diz ali naquele livro, aquele negócio de cidade, de, de eh, guerra de não sei de quê, a opção de guerra, a opção de coisa, tudo escrito, quem foi o rei que lutou com o rei fulano. Ah, essa parte aí não. Que é isso? Que amor é esse? Lembre que o amor do Senhor é incondicional. O nosso, vamos imitar nosso Pai, incondicional. Seja a leitura do jeito que você gosta, falando, eu gosto daquela parte que fala de assim, e porque o Senhor Jesus Cristo curou fulano de tal, e curou o cego, curou... Nós gostamos muito disso, de ver o Senhor operando as curas, mas devemos gostar de que Ele deixou escrito uma história, que é a história de Jesus. Aqui nós estamos vendo a história de Jesus. Para chegar a Jesus Cristo, teve que haver tudo isso que você vê, de Gênesis até Malaquias. É a história do filho dele, dizendo tudo, os detalhes. Tudo que foi feito antes de Jesus chegar tinha que ser dito. Jesus não desceu de paraquedas, ele veio enviado pelo Senhor e ele trouxe uma história, porque o ser humano sem história não existe. E como ele veio no corpo humano, apesar, mesmo sabendo que ele não veio com pecado original, porque nasceu por obra do Espírito Santo, mas ele estava no corpo humano, e o ser humano tem uma história. Se a pessoa nascer e dentro de um minuto morrer, tem uma história. Até se for um minuto de vida. Foi mesmo, foi porque a mãe, durante o parto, estava com a pressão, não sei o quê, uma história qualquer, mas tem. E aí a criança morreu na hora que nasceu. Não tem uma história? Bastou ser humano para ter uma história. Como é que Jesus Cristo tinha que vir em forma de homem? Porque se não fosse em forma de homem, era desonesto. Tinha que ser um homem, porque quem pecou foi um homem. Então tinha que ser um homem. Não podia ser um homem com a natureza pecaminosa, porque Deus não fez o homem assim. O homem ficou sendo pecador porque desobedeceu. Então tinha que ser um homem, mas tinha que ser um homem que não trouxesse a natureza de Adão pecaminosa, porque Deus não fez Adão com pecado. Aí essa parte aí já não é com Deus, foi o homem que quis decidir a pecar. Então é um homem perfeito como ele fez o primeiro antes de pecar, e agora este homem ia passar por tudo aqui, sofrer rejeição e tudo no nosso lugar. Porque o pecador merece tudo, inclusive a morte. Mas Jesus veio para dar vida. Então, queridos, é uma história. Tinha que ter essa história. Como é que você vai rejeitar uma vírgula dessa história? Pode rejeitar nada. Então, lê tudo com muita alegria, faz jogral, faz peças, teatro, tudo com a palavra de Deus. E fica vivendo a palavra de Deus 24 horas por dia. No capítulo 22, mostra. No capítulo 21 ainda tem alguns subtítulos aqui, como o povo de Israel toma posse da terra, também faz parte do capítulo 21 de Josué. No capítulo 22, Josué abençoa e despede as duas tribos e meia. Aí você vai ver como foi essa bênção, aquele relato tão lindo que Deus sempre faz, né? Aí depois, nesse mesmo capítulo 22, tem um altar junto ao Jordão. Aí você vai ver como foi feito esse altar. Porque aqui eu não posso ler, não. Se eu for ler, eu tomo o tempo todo e eu não faço os comentários, não passo para vocês o que Deus tem me mostrado, as analogias que eu estou fazendo do tempo da antiga aliança com a nova aliança são importantes. Todo discipulador tem que falar isso que eu estou passando aqui, porque são importantes. E se eles acrescentarem alguma coisa, tem que comunicar comigo para quando eu chegar na minha visita ao discipulado, eu saber os assuntos que estão sendo ventilados. Nada de extra que eu não saiba. Tudo que fizer, tem que estar sabendo. Porque o que eu estou passando aqui é o que é mais importante para se falar. E se Deus falar também algo importante por qualquer discipulador ou discípulo, manda para mim o assunto que entrou novo, que eu preciso saber. Porque é bom que a gente trabalhe com transparência. A unidade, a transparência que vai dar este novo toque aqui no nosso ministério. O que vai acontecer é que nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Porque não vamos ficar falando coisas de fulano, de ciclano por detrás. A gente vai para a pessoa e fala: meu Deus, o comentário que a apóstola fez não foi legal. Você vem falar comigo, não é? Discipulador ou discípulo? Vem falar. Ou então, eu vou fazer aqui meu comentário
Eu vou ficar aqui no meu comentário que vai ser melhor. Não, você vai fazer seu comentário que Deus me entregou, junto com o meu que Deus me entregou, e o seu que eu não estou sabendo qual é, você manda me avisar qual foi o assunto que você entrou, além do meu, que foi, são as minhas analogias, né? Tudo na transparência, tudo na unidade, Deus fará coisas tremendas nesse ministério. Aí nós vemos nesse capítulo 22, você tem uma leitura longa do altar, sobre a parte do altar junto ao Jordão. E aí depois entra no 23, que aí Josué exorta o povo a observar a lei. Que maravilha, né? Josué mantendo firme o que Moisés escreveu, exortando, Moisés escreveu, recebeu de Deus. E Josué conserva o amor pela lei e mostra ao povo que é preciso estar lendo e praticando o que Deus tinha entregue para quando eles estivessem ali na Terra Prometida, como eles já estavam, ter isso como base da fé, a defesa da fé. Não foi em vão que Deus mandou Moisés subir ao Monte Sinai e entregou os 5 rolos, que são o Pentateuco, os 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí, nós já estamos aqui no livro de Josué. Os 5 rolos já foram lidos. E os 5 rolos, eu digo rolos porque naquele período não era papel, eram rolos, pedras. É assim que Deus entregou para Moisés. E nós sabemos que Moisés não recebeu isso em um total, assim escrito pelo Senhor, total, não. Ele recebeu a inspiração, teve o que foi ditado por Deus para ele copiar, e teve a inspiração que Deus deu na sua cabeça, na sua mente, para que ele colocasse para o livro ficar completo, tá bom? Porque senão, já pensou, Moisés, tudo ditado para ele, né? Para Deus era fácil ditar, agora para ele copiar tudo, né? Então Deus fez com que a mente dele captasse tudo o que Deus queria passar. E nós estamos com esses livros aqui, que é a base de toda a Bíblia. Eu já estou agora no Josué. Josué ele está agora pegando do que recebeu no Pentateuco, os 5 rolos. E aqui nós vamos prosseguir, cada livro vai falar do que recebeu no Pentateuco, toda a Bíblia é baseada no Pentateuco. Então, leia com muito amor, porque é a base da nossa fé. No versículo 24, nós estamos encerrando o livro de Josué, um assunto muito conhecido. Josué mostra para o povo que eles continuavam desobedecendo, idolatrando, querendo lembrar dos deuses, dos pais, do tempo dos pais, começando de Abraão. Abraão vivia num lugar de idolatria, Deus tirou ele de lá. Mas você sabe que na família aparecia ídolos dentro da casa. Raquel tinha um ídolo lá, que roubou o pai. Lembra disso? Ah, sai lembrar, sai voltar para os primeiros discipulados que vocês lembram. Então você vê que eles mantinham aquela coisa de apego ainda. Queriam Deus, estavam em Deus, mas queriam ainda ter aquelas coisas que os ídolos ofereciam. Deus não oferecia promiscuidade, não tinha danças sensuais, mas os ídolos, quando eram adorados, eles eram adorados com essas coisas. Então eles ficaram apegados, né? E aí Josué, a essa altura, vem desse povo que já está na terra prometida com todos esses benefícios, já cada um na sua parte, com as heranças já distribuídas, e ele ainda continuava lembrando dos deuses estranhos. Lembre que também esse povo teve uma mente totalmente com a lavagem total, lavagem cerebral, durante 430 anos lá no Egito, quando estavam escravos. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se não der lugar ao diabo, tudo do passado vai embora. Mas ele está mudando. De vez em quando ele estava lembrando. Por quê? Porque ficava com saudade da comida, saudade da maneira como os ídolos eram adorados, que era da maneira que satisfazia a carne. E aí Josué disse, eu e a minha casa, vocês podem ficar com isso aí se vocês quiserem, mas eu já decidi que eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. É Josué, capítulo 24, que é o último capítulo do livro, do versículo 15. Vocês podem servir a quem vocês quiserem, porém eu já escolhi com a minha casa. E eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Espero que a gente esteja encerrando aqui, gravando, recordando esse versículo tão importante nas nossas vidas. Essa decisão de servir você e sua casa ao Senhor é muito séria. Não é simplesmente dizer isso. Tem que ter um compromisso. Tem que ter um compromisso com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você colocar Deus em primeiro lugar. Então, para não ter uma idolatria, hoje seria que tipo de idolatria? Um celular na mão o tempo todo, seus filhos, você talvez também, num cantinho lá, a mulher no outro canto, se falando pelo celular, uma idolatria tremenda de um objeto que tem levado tantos problemas na mente das crianças, na mente das pessoas, e você não tiver compromisso, vai ficar com esse ídolo. Mas se nós estivermos detonando esse ídolo nas nossas vidas, nós só iremos usar de que maneira? Os filhos só vão usar ouvindo músicas evangélicas, desenhos evangélicos. Se a gente destruir esse ídolo, ele vai ser usado para a glória de Deus, ou esse objeto tão importante para nossas vidas hoje, não é? Muito importante, comunicação. Só vai usar para comunicação, famílias, amigos, de uma maneira bem sábia, né? Não usar com uma maneira exagerada. E o que vai ouvir é música evangélicas, filmes evangélicos, desenhos evangélicos. E se quiser aumentar mais o amor a Deus ainda, não somente ouve a palavra dele através da internet, mas também vai fazer uma palavra para as pessoas lá do Instagram, se você tem esse dom da palavra, que eu acho que todos têm, basta estudar, se estudar, o dom vem logo. Porque se você estudar, é impossível que você não saiba falar nada de Deus. Estude profundamente, e você vai ver o dom chegar na mesma hora. Eu sei que tem aqueles bem especiais que Deus entregou mesmo aquela missão de pregar a palavra, mas tem todos o direito de pregar, porque todos têm a ordem de discipular, e ninguém é discipular sem conhecer a Deus. Se o Senhor disse, e de fazer discípulos, a todo que for discípulo de todo aquele que receber a ele manda fazer discípulos. Da mesma maneira como ele usou alguém para você conhecer Jesus, ele também quer que você faça a mesma coisa, seja usado para as pessoas conhecerem. E como vai conhecer se você não viver imergido na palavra? Tem que estar imergido na palavra. Falando imergido, nós temos o culto de mensal, que é o primeiro sábado de cada mês, o culto da imersão que nós estamos tendo, e é para ficar imergido na palavra. A imersão não tem outro objetivo que não seja você chegar das 12 horas até as 18 horas, cada um falando, profetizando o que está aqui na Bíblia. Porque os profetas de hoje já têm a Bíblia pronta. Então ele não tem que inventar nada. Não tem que dizer, olha, Deus falou isso assim, assim, de sua própria cabeça, porque já tem aqui a Bíblia pronta para você profetizar. Então, a imersão hoje é um culto que nós fazemos a Deus, onde cada discipulador e estará falando do que tem aprendido com Deus, que tem ensinado. Então, cada lição dessa que vocês estão aprendendo aqui serão apresentadas no culto da imersão, né? Todo mês. Esse culto da imersão nós teremos o aniversário dos discipuladores e faremos ali a oração por todos eles. Estaremos oferecendo um almoço para os aniversariantes todo mês. Os aniversariantes do mês estarão almoçando comigo e o apóstolo Elias. Nós estaremos almoçando juntos e ali depois já fica para o culto, que começa às 12, mas para os aniversariantes, eles vão estar almoçando primeiro conosco, e depois nós estaremos provavelmente às 13 horas já no templo e ali ficando até às 18, uma vez por mês. Nós estamos imergidos na palavra e não abrimos mão disso, porque a palavra é Jesus. Então, aqui nós vemos nesse capítulo 24 também a morte de Josué e de Eleazar, sacerdote, né? E o Senhor encerra esse capítulo
para nós começarmos um novo tempo, porque Josué disse que ele e a casa dele estavam servindo ao Senhor, Josué 24:15, mas o povo de Deus, aí o povo de Deus, que ele falou, nós também serviremos ao Senhor. Mas só foi Josué morrer, e aí vocês verão a partir do próximo livro, que é o livro de Juízes, o que aconteceu depois da morte de Josué. É uma situação muito triste, o livro de Juízes, mas Deus não escondeu de nós. Todas essas coisas terríveis que aconteceram do povo de Deus, na apostasia, totalmente voltados ao contrário de tudo que prometeram para Deus. Nessa apostasia vai esse livro de Juízes e Deus não deixa escondido, então é porque Ele quer que a gente saiba. E se Ele quer que a gente saiba, nós começaremos no próximo discipulado com o primeiro capítulo do livro de Juízes. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.